Pergunta do ouvinte aqui que não se identificou, pastor. E pergunta por que a congregação cristã no Brasil é chamada de seita. Qual a diferença da congregação para as demais igrejas evangélicas, pastor? Nós costumamos adotar um princípio para facilitar a distinção ou como se pode identificar uma seita pelas 4 operações da matemática. Quem não sabe quais são as 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então não esqueça desse ponto, porque as 4 operações todos nós conhecemos. Aplicando a essa entidade religiosa, essas 4 operações, nós dizemos que quando falamos de adição ligada a seitas ou a grupos religiosos, nós queremos saber como é que este grupo se mantém à luz da Bíblia Sagrada. É verdade que a Bíblia constitui a fonte, a autoridade religiosa desse determinado grupo religioso. Aplicando então a congregação, essa operação adição, vamos encontrar o seguinte, vou citar o que essa igreja ensina. Que a Bíblia não é um livro de estudo, mas é um livro para ser obedecido. E que a letra mata. Então, se você gastar tempo, não digo perder, porque um crente não perde tempo quando lê a Bíblia, ele está investindo no conhecimento. Logo, citar um texto como base para não ler a Bíblia indica que a fonte da autoridade não é a Bíblia, podendo-se usar a Bíblia paralelamente. Então, para a liderança desse grupo, não é necessário preparar, examinar ou estudar a Bíblia Sagrada. É até prejudicial, porque a letra mata. Então, vivem por revelações. E essa forma de revelações não são todas elas revelações vindas da parte de Deus. Existem 3 fontes de revelações: a divina, a humana e a diabólica. Então, você ir para uma igreja carregando a sua Bíblia, que você não lê, existe um problema muito sério. Você não sabe se o pregador está falando certo ou errado. Agora, no capítulo 17 de Atos, e versículo 11, nós encontramos Paulo chegando à cidade de Bereia e pregando a mensagem do Evangelho. Os bereanos desconheciam a mensagem de Paulo. O que fizeram? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então foram examinar nas Escrituras, mas se a letra mata, eu não posso me valer das Escrituras. Segundo, não se pode estudar a Bíblia, então como se usa a Bíblia? Abre-se ao acaso e ali se descobre o que Deus quer de nós. É um tipo que temos mencionado como bibliomancia. Agora, o que você lê na Bíblia a respeito da própria Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo como pastor, como líder, e naturalmente a todos os leitores da Bíblia o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para poder se apresentar aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, é preciso o estudo da Bíblia Sagrada.
2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aí está Paulo recomendando a Timóteo que prosseguisse no estudo, que desde a tua meninice conheces as sagradas letras, e esse conhecimento foi transmitido pela sua mãe Eunice, que por sua vez aprendeu da sua mãe, vó de Timóteo, chamada Lloyd. Está em 2 Timóteo 1 e 5. Agora, como é que você vai conhecer toda a Escritura se você não lê, não estuda? No Salmo 1, versículos 1 a 3, outra recomendação no sentido de ler, meditar, que entendemos ser até uma memorização do que lemos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E a última citação, para não citar tantas outras, está em Josué capítulo 1, quando se deu a morte de Moisés. Josué assumiu o cargo e Deus lhe deu ordens expressas no sentido de que o livro da lei não se apartasse da sua boca. Josué capítulo 1, vamos ler do versículo 1 em diante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então conhece-se um grupo religioso como seita quando coloca a par da Bíblia um outro livro de inspiração, aceita como se fosse igual a dos escritores bíblicos. Ou tem um grupo de líderes que interpreta exclusivamente a Bíblia, não tendo a própria pessoa a capacidade de ler e discernir por si mesma o que está lendo. Agora, o segundo ponto é a subtração. Ora, o que diz esse grupo religioso? Não devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho não pode ser escandalizado, ou se deve pregar se Deus mandar. Não se deve pregar nas praças, nas ruas, para não escandalizar o Evangelho. Ora, como se pode admitir que um grupo religioso ensine que não se deve pregar o Evangelho, como se o Evangelho pregado em praças públicas, nas ruas, pudesse trazer escândalo? O Evangelho sempre tem sido motivo de escândalo para os que se perdem, é o que Paulo diz.
Mas para os que aceitam, é o poder de Deus para transformar a pessoa. Nós somos responsáveis por pregar. Se não pregarmos, Deus vai cobrar de nós aquela alma que se perdeu. Então, está fora da Bíblia Sagrada essa ideia de que evangelho deve ser feito apenas dentro de 4 paredes e deve ser pregado. Em Marcos 16, 15 e 16, Jesus deu uma ordem específica antes de subir ao céu, no sentido de que o evangelho fosse pregado a todas as criaturas. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí está a ordem de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo ordenou que se pregasse o evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo. Timóteo, pastor? 4:2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retargo-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Por exemplo, nós temos um sermão na Bíblia, capítulo 5 de Mateus, que foi pregado em cima de um monte, ao ar livre. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1 em diante, nós encontramos Jesus pregando ao ar livre. Ali havia objetores, pessoas que estavam em encalço de Jesus para criticá-lo nos ensinos dele. Nem por isso Jesus deixou de pregar. Diz aqui, né, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí está Jesus pregando. Agora, terceiro ponto, multiplicação. O ensino desse grupo religioso, CCB, é que só há um batismo verdadeiro do tipo regeneracional, de modo que qualquer pessoa que eventualmente tiver outro batismo que não seja dentro da CCB, ou da Congregação Cristã no Brasil, não tem um batismo verdadeiro. Então, 2 problemas mostrando que a salvação pela fé em Cristo não é suficiente sem o batismo, havendo uma necessidade de cumprir a justiça de Deus no batismo, da forma como eles efetuam, usando as mesmas expressões que se usam nessa forma de batismo. Então nós dizemos que a salvação independe do batismo. Não é o batismo que traz para nós a regeneração. Nós somos regenerados pelo conhecimento de Jesus Cristo, quando ouvimos a palavra e que o Espírito Santo atua convencendo do pecado. Agora, quando nos batizamos, é porque em nossa vida já se deu o milagre da regeneração, e o batismo dramatiza, representa aquilo que é uma verdade dentro de nós. E não que a água do batismo em si lave pecados e que a salvação se efetiva só depois do batismo nessa igreja. Isso é trazer para o batismo um efeito salvífico, quando na verdade a salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Agora, qual é a fórmula de batismo atual? O batismo é feito em nome de Jesus e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então se utiliza de 2 formas, em nome de Jesus, e repete em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
colocando assim duas maneiras. Primeiro, em nome de Jesus, e em segundo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, de acordo com Mateus 28, 19, o batismo tem uma fórmula específica, que é: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aí está, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quando citamos em nome do Filho, já estamos dizendo em nome de Jesus. De modo que esta maneira, esta forma de efetivar o batismo é imprópria, tanto pela sua expressão que se fala no momento do batismo, como também dando ao batismo um caráter regeneracional, quando não é isso que a Bíblia declara. Então está multiplicando o esforço do batismo para que a salvação se efetive na vida de uma pessoa. E por fim, a quarta operação da matemática, que é a divisão. E você pergunta, o que significa isso? É aquela pessoa que divide a sua fidelidade a Deus, a própria igreja, que é a igreja única onde existe salvação. Então eles ensinam que só existe salvação na gloriosa congregação. Ela é a verdadeira graça, o tronco principal, e as outras são apenas o ramo. Ora, eu leio na Bíblia, em João capítulo 15, que o tronco principal não é qualquer denominação religiosa. O tronco é Jesus. E a Bíblia muito enfatiza, por exemplo, em João 14,6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então dizer que numa entidade religiosa exclusivamente existe a salvação é estar fora da Bíblia Sagrada e copiar, vou repetir, copiar o mesmo ensino da Igreja Católica, que no Catecismo de Doutrina Cristã há uma pergunta: existe salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana? E a resposta é não, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é como a Arca de Noé. Ninguém se salvou fora da arca e ninguém se salva fora da Igreja Católica. Ora, aí está uma maneira imprópria para quem conhece a Bíblia, que deposita sua confiança exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E não uma determinada organização religiosa que reclame para si essa exclusividade. De modo que com estas quatro formas, adição, subtração, multiplicação e divisão, podemos dizer que essa igreja está fora e se caracteriza por uma seita quando tem esse exclusivismo, quando se prega que não deve se anunciar evangelho, como subtração, que prega que o batismo é necessário para a salvação, sem ele não se ensina, quando Jesus disse: quem não crer será condenado. Quem não crer, mas crendo e não tendo tempo suficiente para o batismo, então essa pessoa é salva. E não que dependa do batismo para a salvação. E divisão: cultuar a própria denominação como se fosse ela digna de ser cultuada como se cultua a Deus. Está fora. Está dividindo sua fidelidade a Deus a uma organização religiosa.